Olá, olá, sou Anderson Moraes, estamos aqui em mais um Domingo na Fórum. Nesse Domingo na Fórum, a gente aproveitou para falar sobre esporte, futebol em especial, Copa do Mundo, né? Esse mundo que envolve milhões, mas são feitos de jogadores e jogadores humanos e que muitos saem das camadas mais pobres da nossa sociedade. Eu vou conversar hoje aqui com o meu amigo, mas antes de chamar o João, quero agradecer ao Gui também aí, que está aqui ajudando, e já vou agradecendo a todo mundo que vai estar assistindo esse programa, e quero falar, curtam, compartilhem, contribua aqui para que esse programa possa ser visto pelo máximo de pessoas possíveis, contribua na nossa vaquinha aqui, no nosso Pix. A única forma que a gente tem para poder ter um rendimento aqui na Fórum. Então, se você tem condições, faça superchat, seja membro aqui, né? Como a Fro diz, muitas vezes a gente come uma pizza e a gente está falando para pegar um pedacinho do valor de uma pizza, né? Às vezes, nem o valor inteiro. Contribui. Se cada um contribui um pouquinho, vai ajudar a manter esse espaço aqui, que ainda mais agora que a gente conseguiu chegar até aqui, foi um dos veículos que contribuíram para segurar essa democracia, né? A gente fala muito do Alexandre de Moraes, que trabalhou e trabalha incessantemente, o STF, o Tribunal Superior Eleitoral, muitas pessoas contribuindo, né, para que a democracia não seja dinamitada, né, nesse período que passou o governo Bolsonaro. E um dos pilares de democracia desse país foi a mídia alternativa, né, como a revista Fórum. Então, contribuir para essa mídia é contribuir para que a gente mantenha os alicerces da democracia. Queria chamar aqui o João Marcelo Ferreira de Paula. O João, ele é um cara que tem uma longa história no universo do futebol, em especial no nosso querido Bahia, campeão brasileiro de 1988, que é uma façanha, né? Porque primeiro eu quero parabenizá-lo, mas eu já deixo aqui o primeiro, né, questionamento, que a gente está falando desde sempre foi assim, é o poderio do Sul, dos grandes times do Sudeste, né? E daí você pega um time do Norte, ele consegue ser campeão brasileiro, é um feito histórico, por isso que ninguém esquece. Obrigado, João, por ter vindo. Olá, Anderson, prazer estar falando mais uma vez com você, é um enorme prazer revê-lo e participar do seu programa, e falar de futebol, falar do Brasil, falar da nossa negritude é uma coisa também que eu aprendo muito falando com você. E todos os momentos que eu conversei com você foi sempre uma aula, você sempre foi um cara que abriu meus olhos para muitas coisas e enriqueceu muito a minha pessoa. E para mim é sempre uma honra estar falando com você e falando dessa coisa do futebol, do Sul com o Nordeste. E isso também passa para as grandes empresas nordestinas também que sofrem no mercado também, com essa guerra com as empresas do Sul. Eu acho que o Nordeste sempre está nessa luta por lugar ao sol dentro do Brasil, e esse Nordeste que deu um dos atores nessa blindagem da nossa democracia. Eu acho que são vários atores, como você falou aí, tem o Alexandre de Moraes, mas foram vários atores que trabalharam para que a democracia não fosse violada, né, pelo grande sistema que foi montado. Mas, realmente, esse Campeonato Brasileiro é um Campeonato Brasileiro que ele vai muito além dos campos, ele atravessa as fronteiras do nordestino preguiçoso, do racismo, da discriminação com o nordestino e com o negro, e que se dizia muito naquela época que eram os negros preguiçosos, e todo nordestino é baiano, né, como tinha isso, e isso foi uma quebra muito grande, assim, para o Nordeste. Essa conquista do Bahia representa muito, e com vários atores dentro desse time do Esporte Clube Bahia, negros, né, negros e baianos, nordestinos, com alguns de outros estados, mas a grande maioria dos atletas negros e baianos aí de várias cidades do interior da Bahia, representando suas cidades. Esse título é muito mais do que um título, é um título que realmente você está ali disputando com o time do Sul, onde a maioria daquelas pessoas que estavam lá na torcida foram privilegiadas pelo sistema
de embranquecimento do nosso país, e ali naquele momento alguns negros vestindo a camisa de um clube baiano, com todas as dificuldades financeiras, conseguiu vencer pelo talento, pela força, pelo esporte, e mostrando ali que o baiano, o nordestino, o negro, eu sou preguiçoso, são trabalhadores. Uma coisa que eu sou da capital de São Paulo, e se tem um lugar que tem um preconceito muito forte, é a capital de São Paulo. E a gente ouve desde sempre isso. O baiano é preguiçoso, o baiano não trabalha. Daí tudo bem. Aí eu fui para Salvador. Na época, fui cobrir o Fórum Social Mundial pelos Jornalistas Livres, tudo, e para o Jornal Empoderado. Aí eu fui conhecer Salvador. Todo mundo da cidade ia dormir, acho que na casa das 8 horas da noite, a cidade já estava vazia. Porque as pessoas tinham que acordar para trabalhar. Daí eu falei assim, olha aí, o que é o estereótipo, né? O que é você vender uma imagem de um povo, igual fazem com os negros, né? Como fazem com a mulher. E isso é muito... E como que vocês lidaram? Por exemplo, lá em 88, vocês estão indo para a final. Isso tinha essa coisa também dos caras falando, não é possível que esses caras estão chegando. Como que pode, né? Tipo, porque é o Bahia, ainda mais a gente está falando de uma época que não tinha informação que a gente tem hoje com a tecnologia. Como que foi essa relação também de chegar um time baiano, preto, na sua maioria, que é do estado mais baiano que você, mais negro que você tem, chegar numa final? Como que isso foi, assim, essa relação? E para a autoestima também dos colegas, a sua própria autoestima, como isso foi lidado? Na realidade, o futebol tem essa coisa de você construir, de você ganhar jogos. E o Bahia, em 88, ele veio ganhando jogos. O Bahia veio assinando essa conquista, ganhando de grandes clubes fora do nosso estado. Ganhamos de São Paulo. O Vasco não tinha perdido para ninguém, nós empatamos com o Vasco. Então, essa construção foi feita ao longo do campeonato, 29 partidas, quer dizer, 26 partidas até chegar à reta final do campeonato. E o Bahia já tinha feito algumas boas campanhas nos anos anteriores, 85, 86, 87 e 88. O Bahia sempre foi muito forte na Fonte Nova. Então, todos os clubes que vinham jogar aqui tinham problema da grama, que era um problema de todo o Brasil. E os estádios não tinham um padrão de grama. Aqui era muito calor, os jogos eram 4 horas da tarde. Então, eles arrumavam, nessa época, muitas desculpas para aquela campanha do Bahia. Ao longo do campeonato, a gente vinha sofrendo essa coisa, dizendo que era muito calor, que a grama era alta, que tinha privilégios para a gente, que a gente era acostumado, tentando desvalorizar a belíssima campanha. Mas o Brasil, naquela época, os estádios não tinham um padrão de grama e tinha estádio que era 115, outro menor, outro maior, a Ilha do Retiro um pouco menor, o Serra Dourado já era um campo maior, também com muito calor. Mas o Bahia construiu essa campanha com grandes vitórias, ganhando dos grandes clubes, ganhamos de quase todos os grandes clubes aqui, só perdemos um jogo na Fonte Nova, o Botafogo, e o Bahia construiu isso, mas a galera não estava muito acreditando não, entendeu? Não estava muito acreditando não. Quando o Bahia passou pelo Sport, que já foi um mata-mata final, passou pelo Fluminense, aí o pessoal falou assim, o Bahia chegou, mas mesmo assim a imprensa do Nacional, eles davam que o Internacional seria campeões, porque jogaria em casa o segundo jogo, teria a vantagem da torcida, mas nós tínhamos uma união muito grande, tinha um treinador com uma personalidade muito forte, que era Evaristo de Macedo, comandava a gente, em nenhum momento fez com que o time tivesse algum receio, algum medo de jogar dentro ou fora de casa, passou muita personalidade para o grupo, e esse grupo chegou, e quando finalizamos a competição no estádio do Beira-Rio, que é a torcida do Inter, na sua grande maioria branca, aplaudiu o time do Bahia, ali foi um ápice e o Brasil teve que realmente se render ao belíssimo futebol que nós, à época, tínhamos mostrado para o Brasil, com jogadores com salário baixíssimo, não tinha a folha salarial do Bahia era baixíssima, a gente também com salário atrasado, mas tinha ali uma garra, uma determinação, homens trabalhadores e que tinham uma união muito grande, mas tinha aquelas coisas, chegar no estádio, chamar de macaco, nordestino, quando você ia jogar fora do nosso estado aqui, isso durante o campeonato era normal, a gente ouvir sempre besteiras das torcidas.
Mas isso não abalava a gente não, porque a gente estava bastante comprometido com a nossa causa. E eu sempre falo com as pessoas, esse título do Bahia, né, porque eu sou baiano, ele vai muito além. Eu acho que é coisa para se estudar pelo processo, pela construção do plantel, o grupo de negros que não tinha um líder. Claro que Bobô foi o jogador que teve o nome mais falado, que normalmente na conquista ou na derrota você sempre procura um para você eleger, já que você não pode eleger os 11. E graças a Deus, Bobô foi o jogador que em 2 jogos finais contra o Inter fez 3 gols. E era o nosso capitão e é o grande nome da conquista, sem nenhuma vaidade do nosso grupo. Mas dentro do grupo não tinha essa superioridade, por exemplo, como tem Neymar hoje na seleção brasileira. Não tinha privilégios. Entendeu? Então, Neymar hoje é o grande jogador. E ele ali, você sente que ele tem uma liderança muito forte em tudo. Mas você vê isso como um problema? Pensando no Neymar, você acha que um grupo... Isso pesa também se você tem uma figura como o Neymar. E aí o Messi, o Cristiano Ronaldo. E daí se ela vai mal, é como se tudo você acredita que tem essa coisa do jogador, que o torcedor fala muito isso. A gente imagina que funciona assim. Tudo é o Neymar, beleza. Na hora que ele vai mal, fala assim, então deixa ele carregar o piano também, porque já que tudo é ele, tem um pouco disso ou não? Às vezes o time entende que tem que ter essa estrela mesmo e vamos dessa forma mesmo. Não, a estrela tem que ter. Nem sempre a estrela, ele é o líder, sabe? Às vezes a liderança de Neymar ela pode ser exercida dentro do campo, com um belíssimo futebol, porque você pode ter a liderança técnica. Você pode exercer essa liderança. Como o Dunga exerceu essa liderança. Eu dou um exemplo de Dunga, líder, capitão da seleção. Não era o Romário que era o capitão, não era o Bebeto. Bebeto, o Romário tinha uma liderança técnica, mas de comandar dentro do campo, o líder você não constrói um líder, o líder nasce. E no plantel, o líder, ele ganha o espaço dele pelas posições que ele tem dentro do plantel, dentro de um grupo. E eu não vejo o Neymar. Ele até mostrou, depois que o Brasil tomou um gol, que ele reclamou do pessoal porque os 7 jogadores... Mas isso aí não pode ser num lance isolado. Eu não sei se ele, no vestiário, ele chamava a atenção do pessoal. Mas Dunga já era mais incisivo dentro do campo. O cara errava, vou fazer uma coisa, ele reclamava mais, você via a liderança ali. Você cedia um pouco também, Dunga, em alguns casos. Mas é importante que você tenha um líder técnico, um líder que tem uma comunicação, que o grupo respeita, é o cara que conversa com o treinador, é o cara que em algum momento vai contra algumas decisões dos próprios jogadores. Por exemplo, eu sempre fui líder, nem sempre fui capitão, mas sempre fui líder dos times que eu passei, que eu joguei. E às vezes eu ia contra o grupo. Exemplo, concentração. Tem que concentrar. Concentrador, eu digo, velho, tem que concentrar, nós temos que fazer o sacrifício para chegar a ser campeão, para a gente ganhar título, ganhar jogos, tem que concentrar, descansar, se alimentar melhor, que às vezes o jogador não quer concentrar. Se eu tivesse na seleção brasileira, eu sendo jogador, não ia permitir ter folga no campeonato de 6 meses, ou de um mês, que representa muito, que o sofrimento de uma perda é muito grande para você não fazer o sacrifício de ficar longe da família 20 dias, um mês. Eu acho que essa coisa de estar levando família para ser treinamento, para hotel, para dar folga, um campeonato desse curto, que representa tanto, que, como os jogadores dizem, todo mundo diz, eu estou representando o meu país, como se fosse um soldado na guerra, você precisa fazer todo o sacrifício. Você tem que fazer todo o sacrifício. E esse sacrifício, tenho que ver minha família, não, dá para segurar, porque o objetivo é muito maior do que tudo isso, e o sofrimento, quando perde, é muito maior também. Hoje eles estão de folga com a família e vendo outras seleções jogarem. Então eu acho que a liderança de Neymar poderia também ser, nesse caso, o fora do campo. Rapaziada, vamos fechar aqui, vamos realmente foco total, esquece a família um pouquinho, vamos focar nisso aqui, porque isso aqui nós vamos ficar para a história para o resto da vida. E esse sacrifício vale a pena você fazer. Então a liderança tem o Casemiro, parece que tem liderança, mas a liderança dele é um jogador que é calado, é dele, não é de comunicação o tempo todo, de jogar falando. E Thiago Silva. Então, o que eu acho que eu vi também na seleção, é essa liderança dentro do campo, de reclamar, de dar um esporro, que às vezes o treinador não dá, mas o jogador dentro do campo,
ele tá fazendo o papel do treinador, ele tá próximo, ele chega no ouvido do cara e dá uma bronca, fala, pô, meu irmão, vamos jogar sério, bora, Neymar, tô precisando de você. Entendeu? Então, eu queria, antes de voltar, João, para a Copa, eu queria voltar para a década de 80 aqui para trás. Queria construir um pouco esse imaginário do que se fala do jogador de futebol, para depois a gente amarrar tudo, ver como se algumas coisas mudaram ou não. Uma pergunta que eu sempre quis fazer para você. De alguma forma, a democracia corintiana, com aqueles ideais, teve algum reflexo no Bahia naquele momento? Porque não é uma distância muito grande, né? A gente está falando de 82, 73. O Sócrates era falado, existia um burburinho, pô, tem um Vladimir lá, mano, tem um Casagrande, tem. Como que foi nessa distância de 83 até 88? Ainda tinha algum reflexo? Como que você lidou com esse período? E de alguma forma na Bahia isso chegou? E se chegou, chegou de que forma? Ou se não chegou também? Você acha que faltou? Queria que você fizesse uma análise política dessa questão desse período da década de 80. Chegou na Bahia, mas chega daquela forma marginalizada, né? Como os caras rebeldes. Aí desconstrói a imagem de Sócrates como um beberrão. Foi Casagrande, que fumava. Vladimir já não tinha tanto, mas Vladimir era o negro, né? E aí você vê como eles tentaram desqualificar o processo todo, o movimento. E aí tá abafa, né? Aqui a coisa foi abafada. E não tinha jogadores também com essa liderança, até porque a televisão também aqui não dava esse espaço. Nem para falar de democracia, nem para falar de. Aqui eu nunca fui perguntado lá atrás alguma coisa sobre racismo, ter sido discriminado, mesmo sendo jogador conhecido na Bahia. Nunca foi colocado esse tema aqui em momento algum. E esse movimento da democracia, os jogadores viam aquilo ali, mas viam como rebeldia. Hoje a gente vê como um movimento muito importante, que partiu do meio do jogador, que ali se dizia que jogadores só queriam usar droga, que só queriam beber, que eram jogadores que ganhavam fortuna, que só queriam casar com louro. Então, à época, desqualificavam muitos jogadores, entendeu? Desqualificavam. Eu sou, essa coisa de falar da democracia, como eu falo da democracia na Bahia e falo o que eu penso, eu sofro aqui também, entendeu? Ainda hoje, essa coisa de falar o que pensa, de não concordar com algumas coisas que o sistema tenta colocar, de valorizar minha imagem enquanto jogador e negro, não deixar que usem minha imagem sem a minha permissão. Qualquer coisa que tem que fazer, tem que falar comigo, que eu sou dono da minha imagem e a Constituição me dá esse direito. Então, a época que Sócrates e Vladimir, e com detalhe, eles apareciam nos palanques, mas aparecia em shows também. Para a época, jogador de futebol aparecer em shows, falando de democracia, era uma coisa que estava indo contra as regras de concentração, de cuidar do corpo, porque está no show. Se dizia que se usava muita droga, se bebia, não sei o quê, então desconstruía aquele movimento que teve um valor muito importante para nós jogadores. E até hoje a gente sofre. E só um detalhe, até hoje a gente sofre porque você vê, por exemplo, Casagrande cobrar muito que os jogadores eles venham a público e falar sobre política, sabe? Falar sobre política. Mas o torcedor em si, ele não quer ouvir o jogador falar de política. Ele quer ouvir o jogador falar do time dele. E o jogador também não é provocado a falar de política. Ele é provocado a falar do time dele, entendeu? O cara, às vezes, está mais preocupado do cara mostrar a casa dele do que o cara falar o que pensa sobre futebol. Aí tem um pouco também da culpa da mídia, entendeu? Porque o alcance que o Neymar tem falando de política é muito grande. Você veja que ele, certo ou errado, ele se posicionou. E a gente, no país de democracia, a gente não pode criminalizar o Neymar porque ele se posicionou. A gente só vai achar que ele é o cara legal se ele se posicionar a nosso favor. Isso não é democracia. Então, ele tem o direito de escolher, mesmo estando errado ao que a gente pensa, ao que a gente defende. Mas, mesmo assim, ele tem o direito de chegar lá na frente e assim, porra, eu escolhi, fulano de tal, porra, estava completamente errado, o tempo me mostrou, eu estou voltando e estou vindo para o meu lugar, que é aqui. Mas ele tem o direito, até que seja por algum interesse financeiro, de algum acordo que ele tenha feito, como o Gustavo Lima está saindo aí, e outros artistas. Aí já é uma coisa que o cara olhou, foi egoísta. Ele apoiou, não pela causa do todo, sim para livrar ele de algum pagamento de algum imposto ou por ser beneficiado, que é o pensamento egoísta que a gente também não pode abrir mão, que é uma coisa inerente ao ser humano. O ser humano, ele é egoísta, se só.
entendeu? Já é do ser humano. A gente não pode querer traçar que todos tenham o mesmo pensamento que a gente. A gente está aqui, nesse bate-papo, tentando informar eles para que eles também balancem um pouco na hora de tomar a decisão. Falar, pô, Anderson, João Marcelo falou isso, tem sentido, cara. Deixa eu prestar atenção. Então, como a gente está falando de democracia, se um jogador ele dá a opinião dele e vai contra ao sistema naquele momento, ele é marginalizado e, quem sabe, até dependendo se não for um jogador de nome, ele fica escanteado, entendeu? Então tem muita coisa ali no futebol que, às vezes, o jogador também não fica nessa guerra. Eu entendo, porque também existe uma blindagem, eu já conversei aqui com o Marcelo do Observatório, e ele fala muito isso, né, que o jogador também é blindado por empresários e pelo próprio clube, e os patrocinadores a ser tipo um cavalo de corrida, com todo respeito. Ele só tem que correr para frente, ele não pode ter opinião própria, né? Então, eles, por exemplo, o Grafite sofreu racismo, olha como foi eu acompanhei o Grafite, o Elias e também o Aranha. Eu lembro que o Aranha estava, acho que foi na ponte, a ponte caiu, se eu não me engano. Os torcedores cobraram o Aranha, falando, tá bem, você fica falando de racismo, aí a gente caiu. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas existe essa necessidade de querer que o jogador só chute a bola ou defenda o gol, né? Que ele não pode pensar, né? Você tem o Roger que pensa, você tem... Numa esfera de 1 milhão de jogadores, a gente conta aí no Brasil o quê? Vamos ser generosos. 50 pessoas que pensam politicamente o país, você tem você, daí você vai pegar o Raí, você vai pegar o Sócrates, o Casagrande, o Vlad, o Juninho Pernambucano, o Alex, mas num universo tão grande, o Neymar tem o direito de fazer, eu também concordo, o Neymar, posso não concordar com a escolha dele, mas ele tem sim o direito de fazer a escolha política dele. Espero que um dia ele entenda as consequências dessa escolha, né? Porque tudo tem consequência, mas tem o direito de fazer. E queria que mais gente se posicionasse, porque, por exemplo, para a própria carreira dele, né, Marcelo? Falando aqui de sindicalismo, por exemplo, é uma dificuldade quando se diz jogador sindicalizado. Parece que você está... parece que é um vampiro quando vê alho, né? Uma coisa assim, com água e óleo. E é uma tristeza, né? Porque era só uma questão de direitos, né? E tem uma coisa que eu vejo, não sei se você chega... Quem chega lá no auge, raramente olha para trás e pensa, né, naqueles que estão ali. Porque a gente fala de futebol profissionalizado, a gente está falando de uma parcela ínfima, né? O resto tudo... Imagine, Série B, você tem Série B, Série C, você tem os rincões. A gente vê muito isso, sabe aonde? Você pode falar melhor? Na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem time que vem lá das franjas do país que não tem nem médico. Vem de ônibus, porque não tem dinheiro para contratar um avião para toda a equipe, não tem médico. Né? Então, ser politizado também é você debater isso, né? Falar assim, peraí, se você quer o meu corpo para chutar a bola ou defender o gol, você tem que me dar condições, né? E como, amarrando tudo isso para você, eu queria ver como que você pensa a questão também do futebol de alto rendimento, o futebol ligado, vinculado à educação, que muita gente fala isso, né? Como se faz em outros países, em esportes olímpicos. Como que você vê tudo isso? Antes, até pegar... Eu estava fazendo um exercício outro dia num programa aqui, no Vulcão B-News, fazendo exercício com o apresentador, perguntei para ele quantos negros ele já entrevistou aqui na Bahia que tem um posicionamento parecido, igual ou diferente do meu. Eu falei com ele, vamos fazer um exercício. Se você fizer exercício aqui, você vai ver que talvez João Marcelo seja o único que debate essas coisas, fale abertamente do racismo, apesar de ter vários negros aqui, e por eu participar também de movimentos do Olodum, do Observatório, mas eu fiz exercício com ele, falando isso. E pegando essa coisa que você fala do futebol, é muito difícil o jogador se pronunciar, porque o jogador ele tem contrato ano a ano, tem empresário, como você falou, ele não sabe qual é o posicionamento do time dele, se o time dele é de direita, de esquerda, de centro.
e qualquer posicionamento dele que seja o contrário ao clube, ele pode receber uma retaliação ali. O futebol são a minoria que ganha muito dinheiro e consegue realmente fazer seu pé de meia. Então, e fora as preocupações que o jogador tem de tentar salvar a família dele, de dar um conforto para a mãe, para o pai, de fazer o pé de meia. Então, não é só o cara chegar e falar, ele tem que pensar o peso depois que ele tem que carregar como a Aranha carregou. O futebol hoje, o que eu vejo, tem até os meninos, às vezes 12 anos, me procura, os clubes hoje, eles estão fazendo uma coisa muito boa, eles estão cobrando que o jogador, ele jogue e estude. Se tem notas ruins, que eles deixam de treinar, principalmente os de 12 anos, 13 anos, 14 anos. É uma cobrança muito maior. Você está lá na base, você está acompanhando as bases do Bahia, do Vitória, eu acompanho a distância. Eu acompanho a distância. Tenho vários amigos que são gestores. Eu tive em Aracaju, tinha um amigo meu lá que tem uma escolinha, tem essa cobrança também. Do menino estar bem na escola. E o esporte olímpico do Brasil, quem faz esporte no Brasil, o esporte no Brasil, tomara que agora realmente bata um pênalti para o esporte. Que a bola do esporte está na marca do pênalti e ninguém bate. Aqui foi feita uma análise, aliás, nacional. A Bahia é quem menos recebe recursos para o esporte. Quando você vai ver, tem instituições no Rio de Janeiro que recebem mais do que o estado da Bahia todo para fomentar esporte. Olha lá o projeto de Flávio Cano. Recebe muito mais do que a Bahia toda. Então, o esporte, com essa nova mudança, nós temos que torcer que realmente os caras olhem o esporte como tem que ser olhado, como é feito nos Estados Unidos, que a gente elogia, a gente tem mania de elogiar as coisas de fora, mas a gente não chega nem perto quando a gente vai executar. E o esporte no Brasil é muito deixado de lado. O atleta de alto rendimento ele só ganha apoio quando ele tem mídia. Quando ele não tem, aqui eu tenho 3 atletas que foram disputar campeonato de karatê na Itália, ganharam, e a dificuldade para conseguir apoio. Eu fico com o coração amarrado, que eles me pedem para ajudar, e eu ligo para a Sudeste, peço para o deputado Bobô, falo com o Otto Filho, que é deputado, os deputados são meus amigos, para tentar ajudar eles. E tem atleta paralímpico, tem tudo aqui, precisa de apoio financeiro do país, e o país fala de esporte em época de Olimpíadas, ginástica olímpica, e pode ver que tem os esportes que eles dão resultados, e às vezes, principalmente o individual, que tem apoio, porque o cara patrocina só um, e às vezes tem resistência para patrocinar grandes grupos. Você vê futebol feminino no Brasil, a diferença que é futebol masculino, feminino, hoje já cresceu muito, ainda tem muito que crescer, mas você vê os benefícios que foram dados para a FIBA, na época da Copa do Mundo, futebol feminino, não tem uma prestação de conta, os investimentos que foram feitos nos clubes. Então, o esporte tem que ser olhado realmente, tomara que Lula agora olhe realmente isso, que coloque um ministro que possa ter essa atenção com o esporte, porque o país também nosso é muito grande, né? E o esporte é o meio de sobrevivência de várias pessoas que não têm oportunidade de fazer sua vida, de ganhar, comprar sua casa, ou ter coisas que todo mundo tem. Então, a maioria das pessoas vão para o esporte e, às vezes, a maioria vão para o futebol, achando que ali ele vai conseguir dar uma casa e tirar a família daquela miséria que vive, e acha que, às vezes, é o único meio ao esporte. O esporte é um caminho atrelado ao menino estudar, porque a carreira é curta. Olimpíadas, principalmente, o pessoal de Olimpíadas, às vezes, começa com 17 anos, com 27 já está lesionado, já não tem mais condições de competir em alto nível. Eu tenho aqui o Edivaldo Valério, que é o medalhista olímpico, que toma conta de um centro de natação aqui, que a gente conversa muito, e ele é baiano, e é negão, cara. Talvez o único negro que tenha ganho medalha na história das Olimpíadas. Então, eu vejo o esporte muito atrelado à educação primeiro, e o esporte tem que ser um incentivo para o menino estudar, como o Bolsa Família hoje é esse incentivo às mães colocarem seus filhos da escola para receber esses R$150 a mais. O esporte também deveria ser usado para isso. Não, concordo. Eu acho que temos que pensar esporte não só de alto rendimento, mas o esporte como método e metodologia para formar seres humanos também, né? Eu queria... Mas às vezes ele começa lá na iniciação na escola, o menino descobre ali que ele tem aptidão para aquilo, e aí termina sendo um atleta de alto rendimento. Isso.
tem que ser, eu acredito muito nisso também, de vincular ao esporte. E esporte também, o Marcelo veio aqui e falou uma outra questão, o esporte também tem que ser visto como prática esportiva também, né? Eu sei que parece ser dúbio dizer isso, mas se vê muito esporte como, ele vai virar jogador do Bahia para ser campeão, virar jogador da seleção. Mas o esporte como saúde, né? O Marcelo veio aqui do observatório falou que não se fala do esporte também como saúde, como sustentabilidade. Tem muita coisa que envolve a questão do esporte. Tem algumas coisas que eu queria falar com você aqui. Viver em grupo. O esporte traz isso, você viver em grupo, você compartilhar, saber que seu limite, você tem limite dentro Ainda mais hoje, grupo, numa geração onde a pessoa pega o celular e fica ali no celular, nem olha para a sociabilidade que se cria num ambiente de grupo, né? Apesar que uma vez eu vi o Muricy, acho que foi o Muricy reclamando que na época dele ele era obrigado a interagir, tipo, com o Pedro Rocha, até levar café, e hoje você vê o moleque põe um fone no ouvido, não quer olhar para a cara do treinador, mas mesmo assim o futebol ainda é uma forma de eles estarem juntos e entenderem a dor do outro, a lidar em grupo. Isso tudo é de suma importância para todos nós. E eu queria te falar uma coisa sobre a seleção. Eu queria trazer um tema que foi muito falado essa semana. Depois eu queria falar um pouco do governo Lula, que falar do Bahia também, dessa questão da venda do Bahia. Mas eu queria falar uma coisa. Como que você viu essa questão dos jogadores, né, que foram lá para o restaurante e lá no restaurante... aquela conta que depois eu fiquei sabendo que deu R$1 milhão, né? Nem imagino uma coisa dessa, comer carne banhada a ouro. Como que você viu isso? Teve uma repercussão tanto negativa, como teve gente que apoia, que fala... Tem aqueles que falam assim, a gente come osso a vida inteira, quando pode comer carne boa, não pode, de outros falam, não, eles deveriam ter pensado mais em quem tá com fome. Como que você vê essa situação? Eles, na realidade, eles pensam em quem está com fome, porque, na sua grande maioria, os jogadores que estão na seleção, eles têm projetos sociais com crianças, eles desenvolvem esses trabalhos. Neymar tem, Vinícius Júnior desenvolve, eles têm essa preocupação. Eu acho que o momento de ir para o restaurante é esse que eu estou te falando. Um mês era foco total, não há espaço para você estar no restaurante ali, estivesse comendo ovo frito com arroz. Então, para você, o problema é estar no restaurante no momento que tinha que estar concentrado. Concentrado, focado na competição. Aí já é um erro. Você está focado, você saiu do seu país, e outro detalhe, sai da concentração, está no carro, acontece um acidente ali, é responsabilidade da CBF. Porque eles estão ali sob o controle da CBF. Ele foi no restaurante, acontece um acidente, um jogador se lesiona, é responsabilidade da CBF. Ele está em outro país, com cultura diferente. Posso pôr um dendê nessa nossa conversa? Posso pôr um dendê aqui? Como que eu entendo o que você está falando. Agora eu tenho uma pergunta que eu sei que é... Como que um jovem, tipo o Gabriel Jesus, fala não para um convite como um cara consagrado como o Ronaldo? Como que ele faria? Você tem como dizer não. Sabe por quê? Você tem como dizer não. Ronaldo, não vou não, porque você já ganhou, cara. Eu quero ganhar. Eu quero. Ronaldo, vamos fazer o seguinte. Quando acabar a Copa do Mundo, a gente vai reunir, a gente vai comemorar lá no restaurante, depois a gente vai para o Brasil. Eu morei no Catar, aquele restaurante, ele fica de frente, ficava de frente para o apartamento que eu morei. Eu sempre olhava, mas é caro pra cacete. É muito caro. Entendeu? E eu acredito também que aqueles caras não pagaram a conta, porque o tamanho deles dentro daquele restaurante agrega muito para o restaurante. Entendeu? Mostrar a conta ali, eu não sei quem mostrou aquela conta, porque a gente também não sabe se aquela conta é dos caras mesmo. Entendeu? Porque mostraram uma conta, um país desse de fake, do jeito que tem fake, você fica na dúvida, mas não acredito que eles tenham pago, porque o que traz para aquele restaurante, Vinícius Júnior, Ronaldo... Ninguém falava do restaurante, agora todo mundo fala. O cara ele deu um boom, o formato dele de jogar o sal, ele deu um boom antes, depois parou, e agora o restaurante dele ficou conhecido. Quer dizer, vai ter brasileiro aqui com condições que vai lá naquele restaurante. Eu morei no Catar, eu comprei um baralho que ele é folheado a ouro. Eu estou ostentando? Não. Eu queria trazer a lembrança. Eu trouxe também uma nota em dólar, que é em ouro ela.
Eu trouxe para decorar, não é ostentação. O problema não é comer o filé com ouro. O problema não é esse. O problema é o momento de uma competição que o Brasil foca suas energias, que vários hoje, camelores, donos de loja, que fizeram investimento pra cacete nas camisas do Brasil, em short, em tudo, bandeira do Brasil, tiveram prejuízo. Entendeu? Ele tem que pensar no todo, na quantidade de criança que chorou. Então, aquele não era o momento para ele comer. Até porque eles poderiam ir em outra época comer e ninguém ia ficar nem sabendo, ou até cada um poderia postar na sua rede social e não ia dar problema nenhum. Porque todos os atletas fazem trabalho social no Brasil. Enquanto o povo está passando fome, eu acho que já é um exagero jogar uma carga em cima dos caras que, porra, que ralar, os caras não estão ali e, em condições de comer esse filé, porque ninguém deu não, eles conquistaram esse direito. Porque qualquer um que conquiste vai querer comer coisa boa. Agora, eu acho que o momento de ostentar, postar, entendeu? Porque o cara ali fez propaganda, o cara... Eles não estavam comendo sozinho, não. O cara foi lá, colocou na boca de cada um. Ele está fazendo propaganda dele ali. E a imagem de Vinícius Júnior com aquele cara é muito mais cara. Agrega mais a imagem de Coelho do que a do cara com o Vinícius Júnior. Então, eu acredito que eles não tenham pago, porque esse jogador de alto nível, do jeito desses caras, esse cara não paga o relógio. Às vezes vê o relógio às vezes o cara dá para ele porque ele vai postar aquilo lá, o mundo todo vai ver. E o mundo tem uma fração de bilionários que vão querer usar o relógio que o Vinícius Júnior está usando. É a argola que o Neymar está usando. Tem muita propaganda nisso. No mundo hoje, como a gente sabe, tudo sai, todo mundo vê em qualquer canto do mundo. Então a propaganda é muito grande. Eu acho que o momento, uma competição, que hoje eles estão sofrendo pra cacete, nós estamos sofrendo, porque nós perdemos uma partida em 4 minutos, que houve uma desconcentração. Não vejo nada em estar no restaurante. Um momento que para mim foi um. Falando só sobre o jogo da Copa, o pênalti eu não vou falar de pênalti, porque pênalti Sócrates já perdeu, Marcelinho Carioca, você perdeu, todo mundo. Pênalti Baggio perdeu. É mais psicológico às vezes do que físico, você tá bem, né? O Dinei já falou que queria bater pênalti no Corinthians contra Palmeiras, isso daí é... Mateta perdeu contra o Palmeiras, Marco perdeu. Isso daí você vai ter histórias aqui para ficar infinito. Mas o lance da jogada, o lance que se dá da jogada, você acha que faltou ali realmente a figura que você já tinha citado, de um Dunga, de um Rincon, porque me veio à mente um Rincon, de um Sérgio Sampaio, de um... Você acha que faltou essa figura ali no meio de campo do Brasil? Faltou essa figura e decisão do jogador. Um exemplo, Tite falou que o Alessandro não tinha condições de iniciar jogando. Veja quanto tempo o Alessandro ficou parado, certo? Aí ele pega, coloca o jogador desse, que tem muito tempo parado, para jogar 4, 5 minutos, até esse cara entrar no jogo, demora. Se você perguntar a qualquer jogador, quando o cara entra, tá no banco, até o cara pegar o ritmo do jogo, demora um tempinho. E ele entrou e demorou, tanto é que quando é construído o lance, o Casemiro não fez a falta, ele ficou na dúvida se fazia pressão no jogador da bola ou se corria para trás. Ele ficou nessa dúvida, depois ele resolveu correr atrás do cara. O cara já estava muito na frente dele. Nessa fração de segundos acabou, né? É fração de segundos. O Danilo, porque hoje no futebol tem você tem que contemporar a jogada, você tem que recuar para dar tempo o time chegar, e a defesa nossa ela correu muito para dentro do gol. Aonde a bola estava, não tinha necessidade dos zagueiros estarem na posição que eles estavam. Tanto é que os atacantes esperaram, não tinha por que eles entrarem sozinhos para a área. Eles entraram, deram a entrada da área, a bola veio para trás, aí depois é questão também de quem tinha que acontecer. Desvio Marquinhos, mas a construção da jogada ali a organização do time também. Se tem um líder, segura o lateral, organiza o time. Faltou liderança dentro do campo. E uma coisa assim que eu vejo e sempre eu nunca gostei, e sou contra. Por exemplo, tinha César Sampaio com a experiência de Copa do Mundo e o filho de Tite sem experiência nenhuma no banco de reserva. Aquele momento ali tem que ter cara experiente, que já viveu aquilo ali perto do campo. Mesmo que tivesse perdido, o César Sampaio à beira do campo é outra história, até porque ele jogou ali atrás, e normalmente nós que jogamos atrás, quando o time está atacando, a primeira coisa que a gente faz é olhar para trás, ver se o time está
organizado atrás. E isso ninguém olhou para trás do Brasil. O time todo desorganizado. Então faltou liderança, e liderança também de fora do campo. Alguém ali para estar olhando para o posicionamento defensivo. Tite olha mais para o ataque, e alguém ficaria ali olhando se a defesa está organizada. Eu já fiz muito isso. Eu, Marcelo Chamusca, quando estava no Catar mesmo, em Dubai, nos Emirados, a gente ficava, um olhava para o ataque, outro ficava olhando para a defesa. Normalmente eu ficava olhando para a defesa se estava organizada. Às vezes o lateral estava mal posicionado. Pô, Chamusca, dá uma olhadinha, o lateral está mal posicionado. A conversa ali, o treinador chama atenção, porque a voz que o jogador tem que ouvir fora do campo é do treinador. O treinador é que é a grande liderança. Então eu acho que houve falhas, porque tinha que acontecer o gol também. Um chute a gol os caras conseguiram fazer, mas para acontecer o gol tem que ter falha, e o Brasil falhou. Mas não falhou só nesse jogo. Eu queria falar uma coisa para você que é meio delicada, mas eu acho que vindo de uma pessoa... A gente já vai entrar aqui na questão também, que eu lembrei aqui também, vamos falar também da sua experiência também se candidatando. Eu queria... O Antônio Roque Cittadini, que é dirigente do Corinthians, ele fez uma publicação que gerou muita polêmica, mas eu não vou ler ela porque ela é um pouco grande, mas eu queria ler um pedaço para você e você analisar, amarrando toda essa questão de inteligência emocional que você está falando da seleção, do jogador de hoje, porque eu acho que a seleção é o espelho dos jogadores desses últimos 10 anos, para mim. Mas você vai analisar. Do líder. É o espelho do líder. O Cittadini, ele fala o seguinte, ele fala assim, ó: eu creio mesmo que somos superiores aos argentinos, pois temos algo que falta ao porteio, o atleta negro. Ele fala que o atleta negro é a grande diferença nossa. E esses desequilibram. Porém, o que ele fala? Qual é o ponto forte da Argentina? O melhor nível educacional dos portenhos faz brotar atletas mais esclarecidos. Em momentos como o de ontem, onde a adrenalina chega no limite, o melhor nível cultural e educacional ajuda muito. Nossos atletas, em sua grande maioria, vêm de favelas, morros e regiões pobres. Também, na sua grande maioria, tem precária educação escolar. Boa parte de famílias desunidas, quando não existentes. Por essa razão, nossos atletas, com baixo índice cultural, descambam para ostentação pura e simples. E ele falou, no final aqui também, que isso prejudica, da ostentação, isso daí eu acho que já foi falado aqui, mas a questão dessa inteligência emocional, educacional, dessa base, até para tomar uma decisão se eu corro ou não atrás do atacante adversário. Como que você vê isso? Porque jogando bola, você foi um jogador inteligente, e aqui está aqui na minha frente um homem esclarecido. Sócrates, Casão era inteligente, você pega mesmo saindo de comunidades, você pega o Ronaldo, teve um nível diferenciado, o Romário, mas como que você vê isso? O Ronaldo Fenômeno falou num vídeo que eu vi hoje, coincidentemente, falou que a diferença do Neymar para o Messi é o seguinte, que o Messi, ele nunca fica carregando a bola no meio de campo. Ele toca rápido no meio. Onde ele carrega é perto da área, porque se ele sofrer uma falta, ele está perto da área. E que o Neymar precisa soltar a bola no meio de campo e, se tiver que ser derrubado, ser perto da área. Então, juntando tudo isso, eu queria que você falasse sobre isso, para depois a gente falar sobre a venda do Bahia. Coisa simples, né? Para dizer a vocês, para dizer a Cittadini, se o nível cultural dos argentinos são melhores que o nosso, por que eles são tão agressivos? Eles são agressivos demais. Não era para ser tão agressivo da forma que eles são. Agressivos e desleais em algumas situações. Entendeu? Então, essa coisa do nível cultural tem a ver? Tem. Não que seja o diferencial dentro do jogo, que vá fazer essa diferença. É o que a gente está falando do esporte com a educação. Infelizmente, nosso país, um menino de 14 anos, de 12 hoje, ele estava saindo alguns anos atrás, direto para o campo, sem passar na escola. Você vê que Neymar foi um cara preparado para cacete, que Neymar terminou a escola dele, e é um cara preparado. Tem vários jogadores, o nível cultural da nossa seleção, ele é altíssimo. Muito, muito maior do que muitos jogadores que hoje estão jogando na Argentina, porque os caras viveram em vários países.
desfrutaram de várias culturas, da Alemanha, da Espanha, da França. Falar desses jogadores da seleção, fazer essa comparação, eu acho que não tem muito a ver, não, porque esse nível dos jogadores falam 2, 3 línguas. Pode ter certeza que o Neymar deve falar 2, 3 línguas. Agora, se ele trouxer isso para a realidade do nosso país, ele aí está falando a verdade. A realidade. Não da seleção especificadamente. Não da seleção especial. Do geral, ele tem razão. Porque, pô, o cara sai de casa para ter que jogar futebol. Entendeu? O Neymar saiu novinho. E hoje, os empresários, do jeito que está o mercado, os caras estão buscando com 9 anos, cara. Se os pais não ficarem em cima e o clube cobrar, esse menino, ele vai jogar futebol e vai aprender coisas lá fora. Porque a convivência com outras culturas, ela vai lhe dar um alicerce muito maior. Isso aí depende se é argentino, se não é. Essa comparação que ele faz não tem muito a ver com as duas seleções hoje. Se você olhar o nível cultural da seleção brasileira com o nível dos argentinos, você vai ver que tinha 3 jogadores que jogam no Brasil, o resto tudo na Europa, de 26. Só 3 que jogam no Brasil. E olha o nível de Everton. Não é fácil, né? E não é fácil, pô. É se comunicar, é conviver com pessoas diferentes. Isso aí dá uma bagagem para os atletas, é emocional, o frio lhe dá isso. Você ficar, treinar e voltar para dentro da sua casa, conviver com sua família ali dentro, lhe dá isso. Se ele trouxer essa coisa da cultura para a coisa interna, mas ele aí vai levar a coisa interna também, porque você acha que o nível cultural, às vezes, também do argentino lá, que também é 100%, não é. Todos os argentinos vão para a escola? Vão. Aí a gente teria que ter uma pesquisa apurada para ver os jovens, por exemplo, da base hoje do Boca Juniors e o jovem da base do Flamengo. Quantos estão na escola, quantos estão se formando, qual o nível cultural, para a gente ter uma coisa legal para a gente passar para as pessoas. Falar assim aleatório, eu acho que não. Agora, faltou liderança, e a liderança, às vezes, o cara que não tem cultura dentro de um plantel desse, mesmo não sabendo falar direito ou se comunicar, ele tem a liderança que os caras respeitam, e na hora lá do jogo, ele fala o linguajada do boleiro e os caras respeitam. E os caras fazem. Os caras atendem. Só no olhar, às vezes, o líder que já fala, às vezes o cara não falou nada, o cara assim, pô, o João não falou nada. Eu pegava pra cacete no pé de Charles lá, eu era o mais novo, 22, eu reclamava com o Bobô. Era minha, era nato. Segurava o jogo, calma. E aí é uma coisa que vem com você, da comunidade. Você pega o menino hoje, sem nenhum tipo de discriminação, pega o menino da nossa comunidade e pega um menino que estuda, o menino aqui do bairro da Vitória, e pega o menino lá do Canela, que é o bairro próximo. Você vai ver quem é mais safo. O outro estuda, fala inglês, fala tudo, mas quando botar na rua, você vai ver quem é que vai conseguir se livrar do problema. Se é o que fala inglês, que fala 3 línguas, estuda em colégio bom, ou aquele que está na comunidade. Então não tem muito a ver, não. O que ele falou, que o Cidadinho falou, não. E o que o Ronaldo falou, foi o que o Ronaldo falou mesmo, pessoal, para lembrar. O Ronaldo falou que o Neymar tinha a diferença de Neymar e Messi. Ah, certo. O que acontece? Messi foi para a Espanha, para você ver o que é a cultura. E é dele. Messi, por exemplo, assim, uma coisa de signo, não sei se você gosta. Eu sou canceriano igual a Messi. Nós nascemos no mesmo dia. Messi é uma liderança calada e técnica. É na dele. E isso ele aprendeu também muito a ver no Barcelona, porque lá ele é estrangeiro, talvez ele ficou muito mais tímido que era, porque lá, no primeiro, a língua, em outro país, ele foi pequeno, ele foi se adaptando àquele ambiente dele ali, e o Barcelona ele tem uma cultura. Você vê a postura de Iniesta, você vê a postura de Chaves, você vê a postura de Busquets, Jordi Alba. Eu tive lá com os caras, parece que os caras são domesticados daquele jeito ali. Os caras, você não vê a fisionomia dos caras mudarem nada, quando perde ou quando ganha. E Messi é a mesma coisa. Você está vendo o Messi agora, vibrando quando faz um gol, mais o sangue argentino, e está todo mundo dizendo que Messi hoje está mais próximo da Argentina. Então, comparar Messi, que não viveu na Argentina e viveu na Espanha, dentro do que Cidadini falou, é totalmente diferente. Porque Messi, a cultura que Messi saboreou foi espanhola. E ele tem muito mais a ver com Iniesta, com Chaves, que são espanhol, do que com os argentinos. Da vida, com o Simeone. Com o Simeone.
Sempre quando você pensa no argentino, você pensa Batistuta, Simeone, Maradona, que tem muita aquela coisa explosiva, né? E você vê, e essa coisa de pegar a bola no meio de campo é uma coisa que tem a mão do treinador. Eu digo, Neymar não virou um jogador mundialmente assim, ganhar bola de ouro, porque infelizmente ele não passou na mão de Guardiola, de um Klopp. O que Neymar precisava era passar na mão de um treinador maior que ele. Para dizer, Neymar, aqui eu não quero que você faça isso. Eu quero que você faça isso da entrada da área para lá. Aqui é toca, tá... Isso é mão de treinador. Neymar não pode chegar no meio de campo e pisar na bola. Então, para a gente mudar de assunto, eu tenho que te fazer essa pergunta, então. O que você acha da seleção ser treinada pelo Ancelotti? Olha, eu não gostaria, por quê? Eu vi treinamento de Ancelotti e praticamente Ancelotti, ele não treina. Assim, ele não é um treinador para corrigir. É um nome. Vai trazer um peso? Vai, porque ele é maior, que ele também tem a estatura dele na seleção. Eu gostaria de ver um Guardiola. O que o Brasil precisa, porque é o seguinte, eu vi o Milan de Ancelotti treinar lá nos Emirados, com Ronaldo Fenômeno, com Dida, com Sidorf, com Maldini. Eu vi os treinamentos. Não tem nada demais. Entendeu? Não tem nada, não é, por exemplo, os treinamentos que aqui as pessoas cobram, treinamento moderno, essa coisa de bloco. Ele treina times com grandes jogadores, que também teve um legado de Zidane. Zidane deixou uma estrutura boa. O Casemiro deu essa sustentação para o time com o Zidane. É um time que já está jogando muito tempo junto, o Real Madrid. Você veja que ganharam 5 Champions League. Eu gostaria de ver um treinador mais jovem, que se Ancelotti tivesse hoje, fosse nada de preconceito com idade. Nada disso. Ancelotti é um treinador que ele é de clube, viveu dia a dia, de controlar os mais jovens, de educar os mais jovens, como ele educa tecnicamente Vinícius Júnior, o Rodrigo. Eu acho que não. Eu gostaria de ver um Guardiola. Eu acho que para nosso futebol ia enriquecer muito, porque é um treinador criativo. O Guardiola, ele não troca um meio aberto por um meio aberto. Ele faz modificações. Se o time dele joga no 4-4-3, ele bota lá um zagueiro só e bota volante para ter 2 volantes, e faz um 3-4-3 com 2 volantes saindo para criar jogadas. Eu vi 2 vezes treinamento de Guardiola na Alemanha, passei 27 dias na Espanha e passei 17 no Bayern de Munique. Então, eu gosto muito, não é porque ganha, não. É porque dentro do jogo, ele sai daqui, ele não começa de um jeito igual uma peça de teatro e vai até o final com o roteiro, não. Se ele tiver que colocar um zagueiro, se tiver que tirar o zagueiro e deixar só volante, ele faz, porque ele joga para frente. Vai ganhar, pode ganhar e pode perder. Mas você vê, Diniz é o nome. Por exemplo, entre Ancelotti e Diniz, eu prefiro Diniz. Polêmico, eu prefiro mas Diniz. É interessante. Tá. Porque é um cara jovem, nada contra a idade. As pessoas depois assim, mas João é preconceituoso. Nada, porque Diniz é mais novo que eu. Mas Diniz é um cara criativo. Você vê a mão de... É o único treinador que eu vejo... Né? Não, é o único treinador, me perdoe os outros, é um treinador que eu vejo que é um treinador criativo. Diniz é muito criativo na forma de montar um time, na forma de jogar, no andamento do jogo. Você vê que Tite, no andamento do jogo, você não vê... Ele poderia ter botado o Ganso, o Pombo e Pedro. Por quê? O Pombo, ele joga com Harry Kane no top, e não joga de atacante, ele faz beirada também. E ele teria também 2 atacantes quando a bola viesse do lado esquerdo com o Vinícius Júnior. Teria 2 homens. Você tiraria o Vinícius e o Richarlison do jogo? Poderia tirar o Richarlison ou tirar o Rafinha. Botar o Richarlison no lugar de Rafinha e continuar com o Vinícius Júnior. Você não se tira do jogo um jogador desse que tem um contra um forte para botar um jogador que faz a mesma coisa. Você precisa mudar o jogador, você precisa mudar a forma de jogar. Não adianta só mudar o jogador. Porque o time está posicionado, um exemplo que o Brasil, com 4-3-3, o time posicionou, aí você tira os meias abertos, você continua no 4-3-3 e o time continua do mesmo jeito. Você precisa armar o seu time para desorganizar o time adversário. Você não pode mudar só o jogador, achando que o jogador só por ele só vai desequilibrar.
o jogo. E não é assim. Pode fazer? Pode. Então, eu acho que entre Diniz e Ancelotti, me perdoe, que são apaixonados, nada contra treinador de fora, se Diniz fosse ao contrário, você me disser Abel e Diniz, eu vou preferir Diniz. Se você me disser Renato Gaúcho ou Diniz, eu vou preferir Diniz. Jesus ou Diniz, eu prefiro Diniz. É um cara que vai fazer a nossa seleção fazer várias variações do jogo e vai ser um futebol bonito, como ele pega os times que ele faz, ele faz. Agora, ganhar e perder é outra situação. Ele ainda não ganhou títulos importantes porque faz parte do jogo. Seu Tele também demorou muito tempo. Mas em termos de ver jogar, você vê a imposição da mão do treinador e a liderança que Diniz tem, às vezes excede um pouquinho, porque é ser humano, o líder às vezes excede na cobrança, como ele já se excedeu no São Paulo, na beira do campo, mas ele ainda tem tempo dele conseguir equilibrar esse lado dele de líder com as cobranças com o jogador. Mas eu gostaria de ver o Diniz, ou até o Klopp também é um bom nome. O Klopp é um bom nome para a seleção brasileira. O homem é polêmico mesmo. Mas eu concordo. Não é polêmica, não. Até porque o Brasil tem jogadores que podem e devem. Uma coisa que a gente reclama como torcedor muito a gente não precisa jogar igual a Europa. A Europa que copia a gente, não a gente jogar igual a Europa, assim, fala muito disso. João, estamos chegando aqui já caminhando para o final, mas eu gostaria que você fizesse uma análise, relembrando, você tentou a carreira, se elegeu, você se candidatou, e agora não deu certo, mas você é um homem da política, sempre está preocupado com o social, com o cultural, e queria que você fizesse uma análise já pensando a partir de janeiro, como que você vê esse país aqui a partir de janeiro. Só a gente ter a democracia, meu irmão, a gente ter a liberdade e ter um policiamento sobre as fake news. Com certeza vão ter que diminuir as fake news. A desmoralização do brasileiro, como estava sendo feito nas redes sociais. Eu continuo dentro do partido do PSD, que é o partido do senador Otto Alencar. É um partido muito forte no estado da Bahia, teve uma influência muito forte aqui na eleição de Jerônimo. É um partido que teve o senador Otto Alencar com 4 milhões de votos no estado. Teve também um deputado Otto Filho, que é a minha liderança, que é o deputado federal que me apoia para vereador. Foi um dos deputados mais bem votados também aqui no estado da Bahia. Tivemos também Ivana Baixo, uma mulher também no nosso partido, também foi a deputada estadual mais bem votada. O meu partido é um partido que está crescendo em Salvador e eu estou num partido que eu quero trazer também, não ficar essa coisa atrelada ao partido PT, ao PSOL, trazer negros também para que a gente possa, dentro do partido do PSD, a gente brigar e ser voz também num partido que é de centro, no caso aqui na Bahia, centro-esquerda, para que a gente possa ficar mais forte e trazer uma igualdade aqui na Bahia. Eu estava conversando com um amigo hoje, o Anderson, não me prolongando, que ele dizendo que a Bahia é toda porque a Bahia é esquerda, o marxismo, não sei o que. Eu digo, velho, como é que a Bahia vai implantar aqui o socialismo, que o PT vai fazer isso? Primeiro que o PT passou 16 anos, não conseguiu. Agora que Lula entrou, vai ficar 4 anos, vocês estão fazendo esse terror. Você veja na Bahia que com 16 anos do PT, a gente continua com bastante dificuldades aqui na Bahia. Entendeu? Porque o saldo negativo que o PT pegou é muito grande. Para 16 anos, como também como o Lula pegou, para a gente tentar sanar todos os problemas do Brasil. E ele estava me dizendo, mas é socialismo. E eu dizendo, não é por aí, não é por aí. Eu estou num partido hoje que é centro e que me dá liberdade hoje de eu criticar o Jerônimo se não for aquela coisa dentro da igualdade que eu penso, das coisas que eu penso. Ou de elogiar também. Por isso que eu também fui para o PSD, que eu não quero ser radical nem para um lado para o outro, porque o radicalismo não leva você a lugar nenhum. E como o partido é uma democracia, você tem o direito de posicionar, e eu me posiciono por isso que eu fui para o PSD, porque todo mundo diz, você tem a cara do PT, você tem a cara do PSOL, você tem a cara... Mas nesses partidos já tem gente, a gente precisa estar em todos os partidos, já que tem muitos, que eu sou contra. Eu acho que teria que ter uma reforma no Brasil para diminuir o número de partidos. Porque partidos, às vezes, pequenos, que faz diferença numa votação e fica esse jogo, às vezes, numa votação, e aí tem essas negociações. Mas Lula deveria aí trazer
diminuir o número de partidos. Aí teria que ser por número de deputados. E eu vejo assim, mas a política é uma coisa que a gente precisa estar, eu estou aqui, levanto meu punho dentro do partido que é de direita, esquerda aqui na Bahia, faço a minha parte, busco o melhor para a minha comunidade, para o meu povo, para o esporte. Na realidade, no partido, a minha bandeira é esporte, e o esporte está muito atrelado ao nosso povo, né? Tudo está atrelado ao nosso povo. Isso. E às vezes o cara acha que todo negro é de esquerda, porque todo negro é petista. Não, eu sou pelas causas que a gente vem lutando há séculos, que outros lutaram para que a gente estivesse hoje aqui fazendo uma live preta. Entendeu? Às vezes as pessoas não entendem que pelo simples fato da gente estar apoiando o PT, estar do lado, é porque está defendendo as nossas bandeiras. E é um lugar onde a gente tem voz para a gente pleitear que seja feita alguma coisa. Se a gente não, se os negros não forem para a direita, porque a direita não abraça nossas causas, que também são deles. Porque a causa nossa não é só da esquerda, é do Brasil. Os negros construíram o Brasil para todo mundo, com os índios. Então, a nossa demanda de igualdade passa pela direita também apoiar, porque se não apoiar não adianta. A esquerda sozinha vai ser uma briga e a gente vai continuar parado onde a gente está. Eu acho que os partidos eles vêm para trazer a igualdade. E veja aqui, eu não posso deixar de falar que hoje nós temos uma ministra da Cultura, Margarete Menezes, negra, baiana, amiga minha, representando a gente lá, tem vários projetos aqui, então estou muito feliz e espero ver mais pretos também na cara desse governo. Temos pessoas maravilhosas, na Margarete, a gente vê Silvio Almeida na transição, Carla Recife, que já... E esse programa aqui já recebeu muitos dos que hoje estão aí na transição, a Tamiri Sampaio, isso é Ieda Leal, pessoas negras maravilhosas, Douglas Belchior, então isso é gratificante, né? Porque a gente precisa das nossas demandas também, né? Eu só não quero olhar para o governo e passar aquela impressão para os racistas que não tem negro preparado, porque quando a gente não vê esses negros que você falou todos com a bagagem para estar lá e se eles não estiverem lá, para mim, a gente continua no mesmo, a gente precisa se ver lá. E esse governo de Lula precisa dar uma resposta, até pela resposta que a Bahia deu também, em relação à sua quantidade de negro que deu. Não é que tem que ser negro baiano, mas qualquer negro que seja de qualquer parte do Brasil representa essa maioria negra da Bahia, que fez muita força e que lutou muito para Lula estar lá, que eu vou me sentir representado por paulista, até por algum negro gaúcho que tem um perfil para estar lá e representar a gente bem. Não é que vai ter negro lá que vai brigar só pelas nossas causas, que vai brigar pela igualdade, que a igualdade é para todos. Às vezes eles acham isso, que nós estamos falando de ter negro lá, para o cara chegar lá... Só que a Angela Davis, né, João, fala que é o seguinte, quando uma mulher negra se movimenta, todo mundo se movimenta ao redor dela. É a mesma coisa. Se a gente, a maioria, e a população negra está bem assistida, naturalmente os brancos, os não negros também vão estar assistidos, vão estar num Brasil melhor, né? Se você uma discussão, não tem... né? Se você tem um país com justiça social, você vai ter um país melhor para todo mundo. João, meu querido, queria agradecer enormemente a sua presença aqui. Só queria fazer uma pergunta, que eu não posso sair daqui. Você concorda com essa venda do Bahia para a SAF, que agora parece que está virando modinha no Brasil, de transformar em empresa? Meu amigo, eu quero dizer a você que aí a gente tem que parar para conversar em uma outra live, porque tem coisa histórica nisso. Sério, tem coisa histórica. Porque é um árabe muçulmano comprando Bahia que nos leva lá atrás os primeiros negros muçulmanos que chegaram no Brasil. É uma coisa muito... É uma coisa assim que eu fico pensando em um muçulmano, porque na realidade o City não é o inglês. É um árabe muçulmano da cidade lá de Abu Dhabi que está comprando e que tem ligações com negros muçulmanos, os primeiros negros muçulmanos que chegaram no Brasil. Entendeu? Não sei se tem alguma coisa aí de ancestralidade aí do mundo, sabe? O muçulmano comprou... Eu tenho até um Alcorão aqui. Deixa eu ver. Que eu ganhei. E hoje a gente está trazendo os muçulmanos e misturando mais uma religião na Bahia, que a Bahia é dessa mistura cultural. Né? Trazendo um dono árabe para a Bahia. Eu sou contra do formato que foi feito. Eles, demoraram muito tempo para formatar o contrato e os torcedores
para dizer sim ou não, foram 2 meses ou 3 meses, tá? Entendeu? Então o pacote já veio pronto, a torcida muito chateada com o presidente, tal presidente que acho que eu te falei, me processou por eu ter me pronunciado contra ele à época da gestão, falei que ele era um péssimo gestor e ele me processou e o processo está correndo até hoje, mas eu acho que o formato, do jeito que eles construíram e jogaram depois para o torcedor, que estava muito chateado com o presidente, porque o Bahia caiu, o torcedor estava muito magoado, a administração dele realmente não é boa, mas o trabalho de mídia aqui foi muito forte no Brasil todo para que o Bahia fosse vendido, virasse SAF. É uma coisa que vai acontecer com outros clubes também, porque a forma de gerir os clubes no Brasil não tem profissionais, os presidentes de clube não são profissionais, e a tendência é que realmente vire SAF. Agora você sabe que o Brasil é um país de mudança, né? A todo momento se muda a lei, se muda um monte de coisa, e a gente precisa ver como é que vai adaptar o torcedor, por exemplo, na Bahia. Se o Bahia, Deus livre guarde, se o Bahia cai o ano que vem com a SAF, talvez não tenha o mesmo apelo de torcedor dentro do estádio como teve esse ano com o Bahia, porque o torcedor vai com o sentimento de ajudar. Com um dono, que realmente tem o dono e que o torcedor não vai apitar nada, a única saída que nós, torcedores, temos, caso tenha um insucesso, é público zero, porque hoje o Bahia tem um dono e vai ser eterno isso. Então, e outra coisa, que é assim de estranhar, nós tivemos 12 mil votos, 12 mil votos a favor, quer dizer, a Bahia tem, quantos milhões de habitantes na Bahia? Quantos torcedores do Bahia tem? E 12 mil decidiram, até que seja 20 mil decidiram o futuro de um clube grandioso como o Bahia. Então, já foi vendido, já está começando a nova era, e eu espero que tenha sucesso e que o torcedor possa ser feliz. Pode ser feliz, mas é um papo que a gente poderia ter para a gente destroçar mais de tudo. Vou trazer aqui você, o Jailton, o Onan, para a gente falar essa relação comercial no futebol, e a relação não profissional também, que a gente que conhece futebol, você vive dentro dele, eu como torcedor, jornalista, fico por fora, mas sei muita coisa. Tem clube aqui que faz votação na capital de São Paulo, com 30 milhões de torcedores, 3, 4 mil pessoas que decidem a vida de uma instituição desse tamanho. Então, essas distorções, isso é para um outro papo, mas eu já deixo aqui um refresco. Muitas vezes me dá uma ideia de igual os Estados Unidos, que faz a guerra para vender o armamento e depois o medicamento. Cria-se uma situação no clube onde destrói tudo para ter uma justificativa para conseguir vender, e aí a gente tem que entender os pormenores, o porquê que realmente existe a venda e tudo mais. João, querido, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você. É um prazer te ver, viu? Você transmite paz, tranquilidade, sabedoria. Pô, é muito bom estar com você, bater papo com você. Muito obrigado pela oportunidade de me expressar. Espero que vocês que estão do outro lado gostem. Mandem aí mensagem para Anderson, se quer repetir, para a gente falar do Bahia. Participe aí na vaquinha, contribua. É um canal de homem preto, que fala com homem preto, não só com pessoas negras, mas aborda todas as problemáticas do nosso país, tentando buscar o melhor caminho para todos. E igualdade, um país de amor, que é isso que eu vejo em você, isso. Você quer um país onde existe amor e igualdade, que todos possam sorrir. É isso que as pessoas não entendem que nós negros queremos isso, todos sorrindo, todos felizes, todos amando a todo mundo. É o que Deus sempre pegou, né? Perfeito. Obrigado, Gui, pela ajuda aqui, a todo mundo que nos está assistindo. Beijo, até domingo que vem. Ganhando ou perdendo, nós somos brasileiros. Ganhando ou perdendo, nós somos brasileiros. Obrigado, Gui. Irmão.